Salmos capítulo 127, versículo 1, está escrito: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em 1 Pedro capítulo 2, nós somos chamados de casas espirituais. Uma casa é firmada sobre um alicerce, que é a base que sustenta uma construção. Dessa mesma forma, existem colunas espirituais que mantêm uma família de pé. Eu quero falar sobre 4 princípios espirituais sobre os quais a nossa vida familiar deve estar alicerçada. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, tem mensagens novas aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Se você puder, torne-se membro, porque assim você estará apoiando esse ministério. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. A primeira coluna que eu quero mencionar aqui, que sustenta uma família, é o amor. O amor é uma das principais colunas de sustentação em uma família, se não for a principal delas. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, algumas características que ficam evidentes quando alguém ama de verdade. Lembrando que nós nos acostumamos a usar essa passagem para falar do amor entre um casal, mas ela se aplica de forma geral, ou seja, é a maneira como nós devemos amar as pessoas. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 7, diz assim: Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor não deve ser condicionado às atitudes de cada um, mas deve ser incondicional. O amor também deve ser expresso com atitudes e não somente por palavras. Quem ama, cuida. Quem ama, trata de forma gentil, se interessa pelo bem-estar do outro, se alegra com as conquistas do outro. E quem ama também se preocupa em proteger e defender a pessoa amada. A segunda coluna que sustenta uma família é o perdão. Em Mateus capítulo 18, no verso 21 e 22, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava ensinando é que nós temos que estar dispostos a perdoar quantas vezes for necessário. E certamente, um dos principais lugares onde devemos exercer o princípio de perdoar 70 vezes 7 é na família. Porque as pessoas que nós mais amamos, aquelas que estão mais próximas a nós, são as que mais nos ferem e, consequentemente, são aquelas que mais nós devemos perdoar. A família é formada por pessoas cheias de defeitos, passíveis de cometerem erros todos os dias. Por isso nós precisamos reconhecer as nossas falhas e cultivar o hábito de pedir perdão e de perdoar quem nos feriu. Quem não perdoa acaba alimentando a mágoa e a amargura em seu coração. O escritor de Hebreus diz que nós devemos procurar ter paz com todos e levar uma vida de santidade,
pois sem isso não veremos o Senhor. E ele completa dizendo que se permitirmos que uma raiz de amargura brote em nosso coração, muitos serão contaminados pelo seu veneno. A terceira coluna que eu quero citar aqui, que sustenta uma família, é a sabedoria. Em Provérbios capítulo 14, versículo 1, está escrito que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. As mulheres foram dotadas de uma sabedoria que pode ser um instrumento para a edificação de um lar. Só que nós falamos muito sobre a sabedoria da mulher como essa ferramenta de edificação, mas a Bíblia também exalta a sabedoria do homem como condição para uma vida feliz. Em Provérbios capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Sabedoria é o conhecimento em prática. Nós podemos adquirir muito conhecimento, mas se nós não o colocarmos em prática, isso não vai adiantar nada. Quando o conhecimento que nós adquirimos passa a nortear as nossas atitudes, isso se chama sabedoria. Quando a família se une em busca de um objetivo comum, e os homens e mulheres que compõem a família colocam a sabedoria que Deus lhes deu a dispor desse objetivo, certamente eles terão muito mais chances de serem bem-sucedidos. E a verdadeira sabedoria é encontrada na palavra de Deus. Por isso nós devemos nos alimentar dela. E a quarta coluna que sustenta uma família é o temor de Deus. Em Salmos capítulo 128, versículos 1 e 2, está escrito: bem-aventurado ou feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A expressão temor contida nesse capítulo de Salmos não está relacionada a medo ou pavor. Ela diz respeito à reverência, a respeito e obediência. Um homem ou uma mulher que são tementes a Deus não se deixam levar pela sua tendência carnal, mas eles têm domínio próprio e as suas ações são direcionadas pelo Espírito Santo. Em Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o versículo 3 diz que esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo o que ele fizer prosperará. O fruto de uma atitude de obediência a Deus é uma vida próspera e honrada. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Obrigado por tudo o que o Senhor tem nos ensinado, a partir do momento em que nós paramos para refletir e para aprender do Senhor. Que o Teu Espírito continue ministrando ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos aprender. Senhor, que essas colunas sustentem a nossa família, que o amor seja uma realidade entre nós, o amor incondicional, não o amor que tem os seus próprios interesses, mas o amor que busca o bem coletivo, o amor que perdoa, que cuida, que trata bem. Ó Deus, nos ensina também a perdoar e a pedir perdão. Quantas vezes for necessário. Nós sabemos que as pessoas que estão próximas a nós, elas vão nos ferir em algum momento,
mas que o Senhor nos ensine a perdoá-las, em nome de Jesus. Dê sabedoria a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, a essa moça que estão ouvindo essa palavra, para que eles coloquem essa sabedoria em prática nos seus lares e essa casa seja abençoada, seja edificada. Ó Deus, e coloque temor em nosso coração, para que nós andemos em reverência, em obediência ao Senhor e à Tua palavra. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.